Fala pessoal do Promovil, tá começando o Na Escuta, o seu podcast sobre experiências de marca. Estamos aqui no estúdio da Maxi Áudio Luz Imagem, parceiraça aqui do nosso projeto, do podcast Na Escuta, e eles também podem ser parceiros do seu projeto. Se quiser conferir mais sobre os serviços e projetos que a Maxi já realizou, o link vai estar aqui na descrição. E antes de começar o episódio de hoje, também te convido para acompanhar a nossa curadoria diária de conteúdo sobre experiências de marca, brand experience, muitas ativações, muita coisa bacana mesmo, no site promovil.com.br, nas redes sociais e também na newsletter. O link também vai estar aqui na descrição. O episódio de hoje é muito especial. A gente vai falar sobre uma marca que está muito à frente no quesito experiências de marca. A gente vai falar sobre Heineken. E eu tô aqui conversando hoje com o Rafael Golfi, que é gerente de Brand Experience e patrocínios, né, da Heineken. Exato. E com o Sérgio Crispim, que é diretor de atendimento da Red Door Agency. Meninos, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. O episódio vai ser incrível, né? Vai ser incrível. Eu tô muito feliz de estar aqui, de verdade. Tema legal, né, Sérgio, para falar hoje. Experiência de marca. Super especial. convite para falar de coisa legal. Espero que renda, espero que a gente consiga entregar o máximo aqui. Com muito feliz, obrigado pelo certeza. convite. Vamos começar com um brinde, que nós estamos Bora, aqui com as nossas respectivas Heineken Zero. Já começamos com coisa boa. Tem que tomar, senão, né? Exatamente. Nem vou falar. Exato. Mas todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu. Bem, gente, vamos começar aí contextualizando um pouco, contando um pouco de trajetória aí profissional de cada um de vocês. Rafa, começa contando aí um pouco da tua trajetória profissional, dentro de Heineken também. Muito legal falar disso, porque começo de profissão é sempre, ou muitas vezes, uma grande surpresa, né? Eu nunca imaginei fazer o que eu tô fazendo, né? E que eu faço há 10 anos. Mas eu acho que eu me descobri, eu me encontrei. Eu sou formado em Relações Públicas, depois me especializei em Marketing. Mas esse começo ele foi uma grande oportunidade, né? E de cara eu caí já na indústria de bebidas. Eu trabalhei durante 3 anos na Brasil Kirin, que era a antiga Skin Cariol. Depois fui me apaixonando, fui entendendo essa história como um todo. Depois a Heineken comprou, né, a Brasil Kirin, e eu vim na compra. E eu tô há 7 anos já na Heineken, bem mais tempo do que na Kirin, e muito feliz, assim. Eu acho que foi um processo de amadurecimento e trilhar uma carreira dentro da mesma empresa. Eu acho que te traz muita coisa legal, né? Eu acho que eu consegui amadurecer compreendendo todo o processo de evolução também das nossas marcas, do nosso portfólio e da companhia como um todo. Então, assim, hoje, 10 anos depois, eu olho para trás e falo que baita sorte eu tive, mesmo não tendo sido por isso que eu escolhi minha profissão, me levou para um caminho aonde eu hoje me sinto totalmente satisfeito e realizado e podendo, né, trabalhar com coisas tão incríveis como são as experiências de marca. Sim. E você, Sérgio, como que foi aí a tua trajetória profissional, um pouquinho? Como foi o teu começo até chegar na Red Door? Eu estou nesse mercado há bastante tempo, me formei em administração, passei por várias experiências profissionais diferentes. No começo dos anos 2000, eu abri com mais 2 amigos uma agência, a gente estava mais ligado para promoções e eu fui sócio dessa agência até 2007. Em 2008, fui convidado pela Publicis para abrir a Publicis Dialog aqui no Brasil, que era o braço de operações de serviços de marketing, tudo que não envolvia compra de mídia. E a gente fez um trabalho bastante interessante. Era uma startup, era uma empresa surgindo dentro da outra. Em 2010, a Publicis de Londres me chamou para tocar a conta da Pernod Ricard, a indústria de bebida que pica a gente e a gente não consegue se desvencilhar depois. Então eu fui para Londres ser diretor global da marca, de atendimento, né? E fiquei lá até final de 2012. Voltei para o Brasil e, enfim, conheci o Guilherme, que é o sócio da Red Door até hoje, e a gente está nessa relação aqui já há mais de 10 anos, construindo bons projetos, bons planos e, enfim, vivendo a vida, né, Rafa? Sem dúvida, muita coisa legal, inclusive com a gente, né? Há bastante tempo já com a gente. É isso. Exatamente. Bem, vamos começar então falando sobre
onde começou essa história da experiência de marca dentro de Heineken, né? Heineken, que é uma marca super reconhecida pelo mercado brasileiro, né? E a sua trajetória foi muito pautada também com ações de experiência muito inovadoras e grandiosas. Mas a gente quer saber qual foi o pontapé inicial, assim, dentro da companhia para começar a apostar mesmo na experiência para fazer esse crescimento da marca. Total. Eu sempre falo que falar sobre a trajetória de marca Heineken no Brasil é quase impossível desvencilhar ela do fator experiência de marca. A marca, em 2011, graças a um time incrível que cuidava dela na época, tomou a decisão de fazer parte do seu primeiro patrocínio. Esse primeiro patrocínio, ele era um patrocínio super importante para o brasileiro, porque era a retomada do Rock in Rio, né, que há 10 anos não estava no Brasil mais, só tinha os festivais que aconteciam na Europa. O Rock in Rio, todo mundo sabe, ele está diretamente associado a quase que uma memória afetiva na vida do brasileiro, né? Quem não foi, quer muito ir, quem foi tem uma história incrível para contar, a gente sempre fala isso. E lá atrás foi uma tomada de decisão bastante ousada, né? Porque era uma marca ainda começando a se estabelecer no Brasil, na verdade, ainda bastante embrionário. O brasileiro ainda a gente sofreu um pouco da rejeição do brasileiro e não compreendeu o líquido de Heineken, né? Mas era uma marca global, já tinha uma certa aceitação. E aí a gente toma a decisão lá atrás de fazer essa incursão dentro dos patrocínios, dentro de, talvez, o principal patrocínio para conectar essa marca emocionalmente e afetivamente com esses consumidores. A partir dali, a marca começa a entender os resultados que a experiência de marca pode trazer para o processo de uma construção sólida, né, e de uma marca que passa a ser apaixonada, e Heineken começa a entrar em novos patrocínios. Então a gente faz uma evolução para novas iniciativas como festivais de música. É naquele momento também que a gente assume alguns patrocínios que ainda não eram festivais de música, mas que depois passaram a ser, como o Projeto Queremos, o Pop Load, que hoje a gente vê grandes momentos no ano dessas labels, né, dessas marcas. Além dos festivais de música, naquele período ali de início, eu estou falando de 2011, agora eu vou pular para 2013, a marca Heineken toma a decisão de fazer pela primeira vez um projeto proprietário aqui no Brasil, né, entendendo que era o melhor momento ou a melhor situação para que a marca se colocasse por inteira ali para os consumidores. Eu sempre falo também que experiência de marca proprietária é o lugar que a marca consegue tangibilizar 100% de quem ela é. Então, naquele momento, a gente desenvolve, né, o time que cuidava da marca cria o Heineken Upper on the Roof, que inclusive depois acaba se tornando quase que um formato obrigatório para experiências de marca, e não só de marca, mas para experiências de modo geral aqui no Brasil. São as festas nos rooftops. A gente vai evoluindo, depois essa marca passa a assumir suas plataformas globais com ativações locais, então o UEFA Champions League, né, e Fórmula 1 passam a ter iniciativas localmente de experiência de marca para poder ressaltar e falar um pouco mais sobre esses patrocínios que eram globais. Também costumo falar que Heineken ela sempre foi uma marca janela e porta para o brasileiro, para o restante do mundo, né? Abrir as portas e a janela do mundo para o brasileiro, e foi assim com a UEFA Champions League, né? E Fórmula 1 depois no movimento de aproximação da categoria com o brasileiro, que já estava há algum tempo ali sem ter um piloto, né? Alguém por quem torcer no final de semana, e que hoje, né? Através de iniciativas proprietárias que Heineken trouxe dentro da categoria, onde a gente coloca carros de Fórmula 1 na rua, a gente, né, de certa forma, democratiza e aproxima a categoria e a prova dos brasileiros, a gente começa a criar essa aproximação maior também por boa parte dessa parcela de consumidores e população pela prova. E a gente segue nessa história até hoje, assim, eu acho que o que a gente percebe ao longo de toda essa trajetória, olhando, né, como Heineken hoje está posicionada no mercado, é de que a gente tem feito um bom trabalho de experiência e que esse trabalho deveria, né, ser continuado, aí a gente deveria continuar olhando para essa frente, para essa ferramenta, como uma ferramenta de fato de construção de marca e que mexe o ponteiro das marcas para o brasileiro. O brasileiro é um povo muito emocional, né, muito à flor da pele. Sim. Eu acho que com todo o respeito a todas as ferramentas, as matérias do marketing, a experiência é a única que de fato consegue encostar nesse consumidor, né? Que consegue chamar ele para dentro. De forma genuína, né? Genuína, verdadeira. E é a forma também de você construir, da marca se apresentar, né? Se colocar diante desse consumidor de uma forma que, sem sombra de dúvidas, vai ser memorável para ele. Quem não tem uma boa história, né? Dentro de um evento, de um festival de música, de uma experiência. E que legal se uma marca pode trazer isso para esses consumidores. O Brasil é um país carente, né? E de acesso às coisas. A gente tem muita dificuldade, inclusive, para consumir entretenimento aqui de modo geral. Tem custo, esse custo é alto, mas o que a gente vê é que esse brasileiro apaixonado, que eu acabei de mencionar, é um cara, é uma mulher que vai juntar dinheiro ali, às vezes, um ano inteiro,
para poder estar dentro de um festival como o Rock in Rio. Para estar numa experiência. E aí eu acho que tem um lugar de responsabilidade das marcas que estão ali dentro. Como é que a gente consegue proporcionar para esse público que muitas vezes vai ter uma única chance de estar vivendo aquela experiência para que ela seja ainda melhor? E aí é o lugar que eu falo, né? Eu acho que você consegue atingir o consumidor, se aproximar do consumidor, encostar no consumidor através de experiência de marca no momento onde ele também está mais afim de te receber, né? Diferente de você, a gente tem cada vez mais evitado interferir, né, dentro das estratégias de marketing, de comunicação ao consumidor, mas é fato que quando você tem um out of home, e de novo, sem nenhuma competição aqui com os meus amigos, já puxando a sardinha, já puxando a sardinha para a experiência, você tem uma receptividade diferente. Eu também costumo falar muito que a experiência de marca é o momento de exposição da marca de maior qualidade, né, para a marca diante do consumidor, porque você toma mais tempo, você tem essa questão da aproximação, você tem uma questão de imersão, né, você tem uma questão do legado que você deixa a partir do que você promove ali. E é um diálogo, né, Rafa? É diferente das outras modalidades, mas puxando a sardinha, acho que a única que promove um diálogo real entre você e o consumidor, né? Os dois estão ali em pé de igualdade. No resto, você está recebendo a mensagem, sendo impactado, mas sem a possibilidade de dialogar, né? Total. A marca, ela quase que, tomada as devidas proporções, ela quase que ela se personifica ali, né? Ela fica íntima da pessoa. Então, acho que realmente, se a gente pudesse mensurar essa qualidade e esse tempo, e acho que a gente está evoluindo bastante para isso, podemos falar um pouquinho, mas talvez seja a exposição de marca de maior qualidade, porque realmente você encosta no consumidor e você consegue deixar um residual que é quase que um legado para uma vida inteira. Esse, né, o brasileiro que juntou o dinheiro o ano inteiro, que vai estar ali talvez uma única vez, como eu trouxe, aquilo vai ficar marcado para o resto da vida dele. Vai. Se essa marca constrói de uma forma legal, ela também vai fazer parte desse momento da vida desse consumidor. Então, o legado de experiência de marca, ele é muito grande. E acho que a gente precisa começar cada vez mais a perceber isso como marca, né? A tua estratégia, se ela endereça também a experiência de marca dentro do 360, sem sombra de dúvidas, ela vai ser mais eficiente para poder fazer com que esse consumidor te considere no momento de compra. Bem, e no meio de tantas histórias aí, de tantas experiências, né, Rafa? A Red Door começou em algum momento. Sérgio, você consegue lembrar qual foi a primeira ativação que vocês entregaram para a marca? Nossa, a gente trabalha com a Heineken há 9 anos. A gente começou em 2015, foi a primeira oportunidade que a gente teve. E a gente começou com um namorico, assim, não foi um casamento de cara. Foi um flerte ali, teve toda uma movimentação. A gente teve uma oportunidade que, engraçado, não foi para consumidor, a gente fez os marketing breaks. Uou! Momento importante, inclusive. Super. O que é o marketing break? Você quer explicar o que é marketing break? Marketing break é a agenda que reúne todo o marketing uma vez por ano para que a gente fale um pouco de estratégia, mas que a gente também costuma se divertir bastante. E a gente fez o marketing break em 2015 no Rio de Janeiro e a gente proporcionou uma experiência bem bacana para o time. A gente levou a galera para o Rock in Rio antes da abertura do festival, para ver um pouco de bastidores e tudo, foi uma história super bacana, a galera foi de helicóptero, uma experiência legalzona. E no ano seguinte a gente fez outro marketing break em 2016, no Rio de Janeiro, durante a Rio 2016, durante as Olimpíadas, e a gente também proporcionou para o time experiências super interessantes, teve papo com a Nadia Comaneci, teve uma coisa, Carl Lewis, uma coisa bem legal, assim, de temática nos dois casos, foi o pontapé da relação. E acho que foi interessante, uma oportunidade de estar com o time, foi bem legal. E hoje em dia vocês cuidam de alguns projetos também, né? Hoje em dia a gente cuida de vários projetos com a Heineken, uma construção realmente de longo prazo, e isso é uma coisa muito legal na companhia, de criar esses vínculos e criar relações, entender os ganhos com essas relações mais duradouras e mais próximas. Então, hoje a gente entrega a plataforma de games, que é uma iniciativa bastante importante da Heineken nesse mundo, que é um mundo novo para todo mundo, como
a final do CBLOL, a gente ano passado teve a gente fez o Icebox Bar, que foi uma iniciativa super bacana, também ligada em games. O Player 00, que é uma iniciativa que virou uma iniciativa global da marca, mas que nasceu dentro da agência, é uma coisa que a gente se orgulha pra caramba. Hoje está lá no capacete do Verstappen, no carro. Muito massa. A gente faz as coisas voltadas para esporte, né? Esse ano a gente tem aí a final da UEFA Champions League, em breve. Vem aí, no dia do meu aniversário, inclusive. Dia do seu aniversário. E a gente tem Fórmula 1. Fórmula 1 é um projeto que a gente toca desde 2017. E tem sido incrível Fórmula 1. A gente evoluiu bastante, a gente saiu de um modelo mais tradicional de arquibancada e a gente colocou nesse projeto que a Heineken sempre puxa da gente, que é a fresh perspective, né? A perspectiva fresca da marca, né? Um olhar fresco para coisas que são feitas de uma maneira tradicional, uma maneira que as pessoas, né, já se acostumaram a fazer. A Heineken provoca a gente a colocar um olhar novo para isso. E desde 2022 a gente criou o Heineken Village, né? A gente desenvolve o Heineken Village, que é um espaço incrível no meio do autódromo. A estrela gigante. Festival dentro da Fórmula 1. Festival Pode falar assim, né? Único isso. No mundo. Único no mundo. É mesmo? Eu achei que... Não, além de ser... É uma ideia a ser exportada, então. E querem muito, né? A gente tem visto aí. Mas o ponto é esse, assim, eu acho que a gente conseguiu subverter a lógica, o óbvio ali dentro, né? Claro que você vai ter uma ativação de marca, você pode até construir uma experiência incrível, mas dentro dos moldes do que era o óbvio, né? O possível ali. A gente sempre parte pensando na experiência do que é a planta. Quer dizer, o que tem aqui, como que eu posso explorar? A gente foi além. A gente olhou e falou, não, acho que tem um potencial gigante da gente ressignificar, inclusive, como a marca, não só como a marca pode se comportar aqui dentro, mas como a gente pode se aproximar de outras audiências, né? Que começamos a perceber um rejuvenescimento, sim, dentro de Fórmula 1, da audiência da categoria. E acho que tinha uma ambição da gente começar a endereçar isso. Então, é um formato de festival, sim, né? A gente brinca que a gente realmente consegue transportar as pessoas para um universo que não essencialmente só o da Fórmula 1, mesmo estando dentro do autódromo, né? Que é um universo que a marca constrói ali, e a Red Door faz isso desde o início, concebeu junto com a gente toda essa história, né, amigo? E é muito legal, porque a gente traz pro Village os fãs de Fórmula 1 que tem a possibilidade de assistir a corrida a 20 metros da pista. Um lugar extremamente privilegiado, né? Se não o mais, eu mais acho. Próximo, eu acho. Mais próximo de um carro. E uma visão, sei lá, de 70% da pista, você vê lá 270 graus da pista, do traçado. Então, para quem é amante de Fórmula 1, é uma experiência incrível. E para quem está lá para ouvir música, para se divertir, viver experiências incríveis, andar na tirolesa, jogar videogame, enfim, é uma experiência completa, uma experiência de festival. Agora, indo para o lado de como que funciona a Heineken internamente, a gente até estava conversando sobre isso. Eu acho que é interessante também mostrar como que vocês, mostrar para o nosso público, como que vocês se organizam lá nessa parte de Brand Experience. São várias frentes, é dividida entre marcas. Você cuida especificamente da marca Heineken, né? Exato. Mas como que funciona, assim? Dá uma resumida aí, como é que é a estrutura lá dentro. A gente pode falar que a gente tá grandão, né? A gente cresceu bastante nos últimos anos, dado, inclusive, a relevância, o entendimento, eu acho, da matéria experiência de marca dentro de uma estratégia de marketing, né? A gente teve esse movimento no mercado, e é claro que a Heineken também, sendo, acho que até um pouco pioneira dentro desse contexto, foi dando tamanho. Hoje, olha, eu preciso fazer essa conta, mas eu acho que a gente tem aproximadamente 13 pessoas no time, né? A gente tem um head de experiência, tem 3 pessoas diretas com ele, então eu me divido com uma outra pessoa cuidando de marca Heineken, e a gente tem uma outra pessoa que olha para todo o restante do portfólio e os nossos times, né, dando todo o suporte e atenção aí para que os projetos de fato aconteçam. A marca Heineken é um bicho grande, né? Tem bastante coisa ali acontecendo, então a gente se divide. Hoje eu olho para toda a frente de cultura da marca, e eu tenho a Marcelinha, né, que está comigo ali como par, que olha para frente de iniciativas globais e também está cuidando aí da plataforma que a gente atua com zero, então games, toda a parte de well-being, que também é uma história que está crescendo. E são mais ou menos quantos projetos assim por ano?
Olha, eu acho que a gente tem mais de quase 400 projetos por ano ali, se somar, né, tudo que a gente tem nas duas frentes de marca, a gente bate quase 1000 dias de evento aí com tudo que a gente tem feito, é bastante coisa legal na rua o tempo inteiro. Sim, e tem uma metodologia própria, assim, para o pontapé inicial de cada projeto já tem algo bem definido, tem um jeito próprio, assim, né, da empresa de... Acho que tem uma forma, claro, a gente, ao longo do tempo, acho que a gente foi se estruturando para conseguir conduzir de fato como parte da estratégia, né? O que a gente via no passado, eu não estou nem falando só de Heineken, eu estou falando, né, do mercado como um todo, eram as empresas, as marcas tendo uma área de eventos, né? Então, todo pensamento estratégico, ele está aqui com um time que cuida de branding e depois, o evento vai acontecer, a gente puxa alguém para executar. Isso eu acho que é uma mudança importante que a gente tem vivido, né, ao longo desses últimos anos, que é compreender a experiência de marca como parte importante, fundamental da estratégia. Então isso faz com que o time passe a liderar essa estratégia. Quando a gente tem um patrocínio que ele é o ponto focal de todo o 360 da estratégia que aquela marca vai executar, você tem um time de patrocínios e estratégia de experiência olhando para isso e conduzindo toda essa frente do 360. Então, acho que essa é uma mudança importante, é um pouco como a Heineken tem operado cada vez mais, e eu acho que isso, de certa forma, também reforça, né, e traz essa certeza, acho que, na verdade, não é nem reforça, mas chancela a importância de experiência de marca dentro das estratégias, né, das marcas como um todo. Então, é o como a Heineken toca isso hoje, acho que a gente cada vez mais consegue atuar dentro da discussão do negócio, dentro do impacto, né, que a ferramenta traz para o negócio, e isso é perceptível, quer dizer, a gente não dá mais para negar que experiência de marca é o caminho que todo mundo deveria estar olhando, dado tudo que a gente, inclusive, já contou um pouquinho aqui, né? Sim, sim. Mas... E com tantas experiências, assim, de sucesso, quais são os fatores, assim, primordiais que vocês avaliam? Geralmente tem um objetivo bem claro. Como que é feito esse processo, assim? Como que é avaliado? Tem tudo parte de uma grande estratégia de marca, onde a gente começa a endereçar quais são os needs dessa marca a partir de patrocínios, né? Então você tem uma estratégia macro da marca, a gente entende como a gente consegue contribuir. E aí como contribuir é esse drive para a escolha do que é feito. Então, sejam iniciativas patrocinadas, sejam iniciativas proprietárias, elas precisam endereçar essa necessidade da marca. E aqui a gente está falando de necessidade de negócio, a gente está falando de estratégia de comunicação, a gente está falando de cobertura de praça, né? Quer dizer, é uma praça que eu preciso desenvolver mais equity, eu estou presente, eu estou trazendo uma cobertura, como eu posso poder movimentar através de uma estratégia, no nosso caso aqui especificamente de patrocínios. E aí o processo, óbvio, né, você constrói essas estratégias de quais são esses patrocínios, quais são essas iniciativas, e isso tudo obviamente é discutido sempre no colegiado que está olhando para a marca, né? Mas parte sempre de uma demanda de marca, e aí como, né, a gente está aqui super discutindo, tem coisas que só vai ser endereçada com experiência. Então a gente traz os caminhos. Acho que uma marca mais madura, você tem o potencial de construir muito mais iniciativas proprietárias. Uma marca menos madura, onde você precisa ainda deixar esse awareness mais potente, né, esse meaningful mais claro e uma saliência, muitas vezes, de demanda ali dentro da estratégia, você busca patrocínios. Então, acho que é isso, é você entender qual é a necessidade da marca e saber qual é o patrocínio que você vai buscar para poder endereçar essa necessidade, ou uma iniciativa de experiência, eventualmente proprietária, que pode endereçar essa necessidade. Ela é muito particular de cada marca, né? O patrocínio não existe só para poder fazer uma movimentação inútil ali dentro da marca, ela tem um sentido, ela tem um motivo e ela endereça de fato essas necessidades e a gente consegue vislumbrar isso na leitura de resultados que cada vez mais está apurado e a gente tem visto, né, o quanto é fundamental. Eu vou ficar aqui falando o tempo inteiro. Não, mas por favor, continua. Eu sou um grande apaixonado por isso e de fato acredito, né, a gente trabalha com isso e vê no dia a dia qual é o impacto que essa matéria, né, essa ferramenta tem dentro do 360. Então, se eu for repetitivo aqui, é só uma questão de paixão mesmo. Imagina, a gente está aqui para isso, inclusive. Sérgio, como é que funciona essa parte de resultados, assim? Como que vocês medem os resultados de uma ação como essa de Heineken? Medição de resultado é uma questão... Um desafio dentro. Desafio, ainda é uma questão a ser resolvida nessa frente, mas a gente evoluiu muito nos últimos anos. Acho que o mais importante nessa questão de medição de resultado é entender qual é o objetivo
da empresa, da marca. Então, o que a gente usa, por exemplo, para SAP, ou para Google, ou para outras marcas que a gente atende, não funciona para Heineken. Depende muito de caso a caso. Depende muito de caso a caso. Então, dependendo dos objetivos estabelecidos pela marca, pelo cliente, a gente vai buscar a medição, que pode ser, no caso de SAP, por exemplo, geração de leads num evento de negócios, como para Heineken pode ser, obviamente, engajamento ou cadastros, enfim, cada projeto vai ter o seu objetivo e é com base nele que a gente vai medir o sucesso de cada ação. Uhum. Exato. O recorde para Heineken é muito sobre construção de marca. Uhum. Como é que eu mexo o ponteiro de equity com uma experiência de marca? É aí que a gente acredita que a matéria ela faz sentido para a estratégia. É claro que, como o Sérgio disse, eu acho que a gente está evoluindo bastante, a gente tinha uma deficiência em como mensurar esses resultados, a gente já consegue ver estudos, né, que se encomenda com institutos que conseguem te apresentar recortes específicos do quanto a ferramenta patrocínios está contribuindo para a construção do power da marca, né, e mexendo nesse ponteiro de valor de marca quando a gente pensa em equity. Então, temos evoluído, inclusive, em como a gente consegue mensurar. É claro que você tem o ROI também, né, o bom e velho ROI, que todo mundo aplica, mas é muito o que o Sérgio trouxe, assim, é muito sobre qual é o objetivo que você tem com aquela estratégia. Se é construção de marca, eu não vou fazer um ROI olhando para o retorno de vendas que eu tenho, no meu caso, bens de consumo, que eu tenho dentro de um evento. Então, acho que é muito sobre qual é o objetivo para que você também consiga drivear para qual é o método de mensuração desse resultado adequado, né, ideal. Dentro de uma mesma marca, de projeto a projeto, isso vai se adaptando, né? Vai se adaptando, acho que, e aí, quando você pensa numa marca, né, e aqui, com toda tranquilidade, a gente sempre está focado em construção de marca quando a gente fala de experiência dentro da Heineken. Mas aí você tem os recortes específicos de quais são as metas dentro desse processo, que pode, né, endereçar outras demandas também do negócio. A gente tem falado muito sobre first party data, isso, né, eventualmente é uma das metas dentro daquilo, então você tem um outro tipo de leitura especificamente para esse recorte. Mas no macro, o objetivo sendo construção de marca, você vai olhar para entender quanto isso está de fato impactando no ponteiro ali de equity, né, da tua marca. Uhum. E com tantos projetos assim também diferenciados, né? Como é que vocês conseguem manter uma consistência da identidade, da essência da marca da Heineken? Que esse acredito que é um desafio, inclusive, para qualquer marca também que está indo fundo aí nessa parte das experiências, na comunicação como um todo, né? Mas assim, são ações muito diferenciadas, né, entre si, todas geniais. Vocês aparecem no Promoviu toda semana, chega a ser chato. A gente acha legal. Não, mas brincadeiras à parte, não, são incríveis, assim. Mas eu acho que esse é um grande desafio também, né? Não só... Acho que consistência é uma demanda, né? E eu acho que ela é um desafio, sim, sem sombra de dúvidas, principalmente quando você tem uma marca tão grande, né? Mas eu acho que ela é importante para realmente você construir as verdades que você quer passar para o seu consumidor. No final do dia, acho que toda marca deveria ter, né, a sua verdade, o seu posicionamento, a sua estratégia de mensagem e seu propósito, né? Acho que Heineken, falando de Heineken especificamente, é uma marca que tem um propósito muito claro de sustentabilidade. E aí não dá para você negociar, não dá para você fazer mais ou menos ou fazer só um pouco daquilo. Uhum. É sobre você ser consistente naquilo. Até porque quando você fala especificamente de propósito, você está falando de uma agenda de médio e longo prazo, né, que deveria ser eterna e não em algum momento se abandonar. Mas para você começar a gerar um impacto positivo, ela é uma agenda de médio e longo prazo. Você não faz isso do dia para a noite. Então, se você não é consistente, se abandona esse propósito no meio do caminho, você não consegue ser verdadeiro com aquilo com que você se propõe a endereçar e entregar. E eu acho que no final do dia, quando a gente pensa no que a marca quer construir para os consumidores, e aí, né, falei especificamente de propósito, mas eu acho que é sobre o seu posicionamento, é sobre a sua estratégia de mensagem, o que você quer passar. Você precisa de consistência para fazer isso também. Você não consegue fazer isso no curto, médio prazo, né? Então, abandonar os caminhos é um risco grande quando você pensa em se fortalecer diante daquele consumidor. Uhum. Isso, do nosso lado, a gente sabe como isso é uma verdade, a verdade da marca mesmo, né? A gente é cobrado, mesmo em eventos que não são ligados diretamente à sustentabilidade, né? Como os eventos, né, da plataforma Green Your City, a gente
tem que cumprir uma agenda de sustentabilidade importante para que essa consistência da marca faça sentido, né? E que tudo isso que esteja sendo falado seja uma verdade. Então, é real. E é um grande desafio, né? Porque a gente está num segmento também que tem essa questão muito forte, são várias coisas coordenadas assim, e você ter uma ação que está realmente comprometida com ESG, né? Com essa parte também da sustentabilidade, né? Então, eu cobri Rock in Rio. Eu acho que foi no Rock in Rio que teve toda aquela floresta, né? A mini floresta. Daí falar, não, na cobertura, inclusive, a gente falou sobre isso, né? Que foi ser reflorestada, tem a questão da energia também, Exato. né? A Heineken, ela tem 5 metas públicas, na verdade 4 metas públicas que a gente tem um foco aí de endereçar dentro de sustentabilidade até 2030. E a gente trabalha muito, através da marca Heineken, a construção do conhecimento desse propósito para os consumidores. É claro que ela é uma marca de socialização, ela é uma marca que promove bons momentos aí, a nossa última campanha falava isso, né, 150 anos promovendo bons momentos para o consumidor, mas sustentabilidade entra como uma grande transversal, né? A gente sempre teve a preocupação de como levar um tema que muitas vezes não é tão fácil de ser absorvido pelas pessoas, de uma maneira que fosse sexy, legal, atraente. E a gente entende, acho que uns 2, 3 anos que a gente tem aí a plataforma Greener City rodando, que usar cultura, trabalhar a cultura para poder aproximar essa mensagem dos consumidores era um bom caminho quando se tratava de uma marca de cerveja falando de sustentabilidade. E acho que o que a gente está conseguindo fazer, né, vai além de falar. E aí, para o recorte muito específico de patrocínios e experiência, o que a gente tem começado a trabalhar é uma provocação na mudança de como o mercado do entretenimento pode repensar ou iniciar, né, um repensar de como a gente atua dentro desse segmento de maneiras com menores impactos. A gente sabe que é extremamente desafiador, a gente tem muito para percorrer, mas pequenas iniciativas já começam a nascer, inclusive, né, fomentadas por Heineken, para que a gente provoque essa transformação. Então, quando a gente fala sobre retornabilidade de copos, que antigamente dentro dos festivais eram descartáveis, e agora a gente já tem uma possibilidade ou desse copo virar uma memorabilia para o consumidor e fazer parte ali daquela memória para o resto da vida dele, e que inclusive ele pode voltar com esse copo para dentro de outras situações, seja de celebrações na casa dele, ou seja dentro de um próprio festival, por que não? Até mesmo endereçar energia limpa para poder abastecer parte das demandas energéticas dentro de uma ativação de marca num festival, como a gente já faz também. Então, acho que aqui a gente também não quer dar o passo maior que a perna, nem dizer que estamos, nesse momento, realmente fazendo grandes transformações, mas a gente está provocando um pensamento, né? E eu acho que a gente está conseguindo fazer com que o mercado, pelo menos, discuta essas soluções e que se inspire também no que a gente tem feito para poder dar escalabilidade para isso tudo. Acho que a gente tem um propósito, esse propósito ele é inegociável dentro de tudo que a gente faz, né? A gente fala muito, a sustentabilidade ela é uma grande transversal e ela é o doing, né? De tudo que a gente pensa como experiência dentro dessa plataforma e de tudo que a Heineken faz também nas outras frentes, nas outras plataformas. Mas como dá para ir além? Né? Como é que a gente, não só a gente fica nesse movimento de fazer do que eram as nossas demandas, mas como a gente começa a provocar um pensamento no consumidor, por obviedade, mas também no mercado, na indústria que a gente passa, né, a ser parte o tempo inteiro. Quando a gente desprende investimentos, a gente passa a ser parte daquilo. Então, acho que a gente está conseguindo começar um caminho de construção nesse sentido e que já tem, né, trazido alguns bons frutos. No ano passado a gente já teve praticamente todos os festivais de música com o Meu Copo Eco, né, que é o nosso parceiro e um copo lindo, inclusive. Um copo super legal, super legal, muito mais legal do que o descartável. E agora, e à frente de energia limpa também, a gente tem agora umas evoluções para esse ano, porque é se manter consistente, é se manter verdadeiro no propósito e a gente conseguir de fato... Fugir do discurso, né? Fugir do discurso nem dá para ficar, não tem, é inegociável, né? Então a gente está ali realmente promovendo iniciativas que de fato começam a trazer esse impacto positivo. Queremos provocar também o mercado, quer dizer, aqui acho que quando a gente fala de causa, fala de sustentabilidade, não é sobre uma marca ou outra. É bom para a sociedade, né? É bom para a sociedade, então, né, inclusive os concorrentes, que legal a gente, né, criar talvez um movimento onde a gente veja outras marcas também trabalhando. Então, acho que esse é o lugar
de consistência. Vai levar tempo, mas a gente se mantendo fiel àquilo, a gente tem certeza que a gente vai conseguir gerar um impacto positivo, né, que a gente está prevendo aí. Com certeza. Não, isso é muito legal, eu imagino o quão desafiador seja, e é muito significativo ver uma marca tão comprometida, e eu acho que é mais difícil ainda ver a marca comprometida a saber que tá sendo feito agora, mas é lá na frente, a gente tá, né, um passo de cada vez. Ano passado vocês fizeram o Floating Bar, também, que você falou, a gente não quer dar um passo maior que a perna. Cara, aquele projeto ali foi um negócio insano, né? Muito especial esse projeto. Da revitalização ali do Rio Pinheiros. Então, eu acho que esse é um tipo de coisa que gera um impacto muito grande, né? Sem dúvida. O Floating é aquele projeto, sabe assim, que você tem no coração, que você vai carregar pro resto da vida ele aqui. Eu acho que eu tenho um pouco esse sentimento com esse projeto, porque além dele ser extremamente verdadeiro no propósito, né? Eu acho que a gente conseguiu provocar, que é o que está no DNA de Heineken, é o propósito de Heineken, né? O Sérgio falou um pouquinho sobre isso, mas o nosso propósito é furar as bolhas, né? Conseguir levar o olhar das pessoas para um lugar onde ela já estava acostumada, já tinha uma obviedade ali e tirar do óbvio. Quer dizer, acho que... E aí o Floating, ele endereça muito isso. Eu tenho um projeto que ele nasce para ser um bar flutuante em cima do Rio Pinheiros, um espaço da cidade que todo mundo conhece, todo mundo passava por ali em algum momento e muitas vezes a gente nem queria olhar para o Rio Pinheiros. Evitava, assim, Evitar. Né? Nunca pudemos antes estar lá, né? Quer dizer, até para admirar a cidade daquele lugar, a gente nunca pôde estar lá. E agora, né? Era possível. É um ponto de vista da cidade que a gente nunca pôde ter mesmo, né? Nunca pôde olhar para a cidade dali, né? Você olha do ponto de vista do Rio para fora, né? É incrível. É super legal. E aí você provoca essa furada de bolha, né? Do que era óbvio deixar de ser, a gente provocar essas novas possibilidades. E ele é um projeto que endereça a sustentabilidade na veia. Quer dizer, o Rio Pinheiros, ele segue poluído, a gente não está trazendo isso, mas a gente está contando para as pessoas, para o morador de São Paulo, para os visitantes de São Paulo, que ele já pode ser habitado. Uhum. É viável você estar ali perto. Inclusive, tem um parque lindo que nasceu nas margens do rio, né, com uma ciclofaixa maravilhosa para que as pessoas também explorem aquele lugar de ocupação mesmo, do ponto de vista de ocupação da cidade. E acho que a gente conseguiu gerar essa provocação. Eu me lembro que quando a gente colocou o projeto na rua, as pessoas questionavam se era... mas dá para estar no Rio Pinheiros? É um lugar que eu vou ficar bem ali? Quer dizer, não tem incômodo, não tem o cheiro... E de novo, né, acho que a provocação é dizer, dá para você estar ali. E se a gente estiver lá, talvez a gente promova um outro movimento que é, quem sabe, realmente ver esse rio muito diferente do que ele é hoje, que ele ainda é poluído. Mas, e esse eu acho que é o lugar de uma marca como o Heineken, né? Eu acho que a gente, de fato, olhar para o tipo de provocação que a gente pode fazer dentro do campo cultural, social, e trazer, né, essa provocação para perto dos consumidores também, e aproximar esses consumidores de ambientes e lugares onde antes não era viável estar, né? A plataforma, ela tem esse propósito também. Ela fala muito sobre, né, eu acho que nosso manifesto, ele passa muito sobre ressignificar a relação das pessoas com a cidade. Então, né, se vocês olharem, a gente está aí em prédios no centro da cidade, em que antes nada acontecia e que agora, né, possibilidades estão ali acontecendo. E a cultura sempre é esse canal, é esse meio, é esse fio condutor junto da música, né, que faz parte da cena cultural, para que a gente consiga aproximar os consumidores, né, desse universo que antes não era pensado como um lugar de ocupação e que agora pode ser. Uhum. E é um tipo de comunicação também que ela é construída, né? Começou com um projeto e foi evoluindo. A gente até estava conversando antes sobre a plataforma de games também, né? Que você estava comentando, a gente começou e começou entendendo como é que funcionava esse universo. Você consegue compartilhar um pouco pra gente como é que foi esse processo de player? Até para Sérgio contar um pouquinho mais também? Super, quer contar um pouquinho? Posso contar. Ele viveu muito, muito de perto tudo muito isso. Intensamente. Assim. Muito intensamente. Como tudo que a Heineken faz, tem essa questão de entrar num mercado, falar com uma nova audiência de uma maneira muito verdadeira e com consistência, né? A Heineken sabe que ela não vai se aproveitar de um momento ou de uma ação específica, surfar uma onda, colocar o pé e depois vai tirar, surfar uma onda, que as coisas são construídas com tempo, com investimento. Então, são anos de Fórmula 1, são
são anos de Rock in Rio, de música, e é assim que o consumidor começa a reconhecer a marca como uma marca que fala com ele, né? E acho que essa opção ou essa visão da Heineken de olhar para o mundo de games como um mundo muito interessante, um diálogo muito interessante para começar a ter, também foi construída com esse mindset. O que, enfim, a gente agora está indo para o 3º ano de iniciativas no mundo dos games, que começou com o Player 00 em 2021. E a marca, eu acho que ela começa a ser percebida por esse universo de consumidores como uma marca que faz parte de uma forma legítima, autêntica, verdadeira desse universo. Tem sido bastante interessante participar desse projeto ativamente, construir isso junto com a marca, porque, diferente das outras, a gente começou do zero, né? Então, ou do 00. 00. Piadinha pronta. Mas, de verdade, né? A gente não era algo que existia. Então, a gente... juntos com o time Best, com o Rafa, com o Bailão, com o Henrique, a gente viu ali uma oportunidade de construir um campeonato de Fórmula 1 ainda em meio à pandemia, um momento delicado, como é que a gente vai engajar esse consumidor, e aí a gente criou essa promoção, torneio, campeonato, que juntava esse público gamer com streamers, com ex-pilotos, com uma final super emocionante no Autódromo de Interlagos, sempre no final de semana do Grande Prêmio, e esse projeto cresceu. Esse projeto hoje, como a gente estava falando, né, esse projeto virou um projeto global. Hoje outros países do mundo também estão executando o Player 00. Existe agora uma final mundial em Amsterdã, pelo menos no ano passado foi em Amsterdã, e essa primeira iniciativa no mundo dos games começou a dar espaço para outras iniciativas. Então, a Heineken começou a olhar para outros jogos, para outras plataformas, porque é um mundo gigantesco, o mundo de games, né? Universo à parte, né? É um universo à parte. Então, por que a gente não fala com a Riot, que é um publisher de games conhecidos, famosos, e por que a gente não cria um momento para a marca na final do CBLOL? Putz, que legal. E aí, de novo, perspectiva fresca, né? Como é que, a gente vai lá e vai fazer um bar, uma ativação ali na entrada do ginásio, na espera, igual as outras marcas estão fazendo. Como é que a gente coloca a verdade da marca e como é que a gente coloca um olhar da marca diferente para o momento? E aí a gente criou o Halftime Show, uma coisa meio inspirada nas grandes finais dos esportes americanos, né? NFL e tudo mais. Inédito dentro do CBLOL. Inédito dentro do CBLOL. E que você não sabe, assim, como essa comunidade recebeu, assim, porque foi um baita investimento, já para o 2º ano, a gente indo para o 3º, então já virou uma coisa, assim, esperada. E acho que é um lugar de construção muito necessário, que é compreender a necessidade dessa comunidade e fazer parte do atendimento dessa necessidade da comunidade. Era um universo muito novo pra gente, né? A gente globalmente não ativava o cenário de games como marca. Inclusive, né, acho que todo mérito ao mérito, conseguimos construir junto com a Red Door aí uma estratégia, 3C também, uma estratégia para que a gente conseguisse desbloquear esse pensamento, inclusive no nosso time global e o Brasil como mercado teste. E aí a preocupação era sempre essa: como é que a gente entende a necessidade da comunidade e chega
tentando construir um lugar de proximidade e de pertencimento ali que a gente ainda não tinha, né? Quer dizer, não foi uma marca que chegou ali se colocando de uma forma arrogante, tentando só procurar os ganhos que aquela história toda dava. A gente está falando de um mercado gigantesco, com muita visibilidade, com uma audiência, né, maior do que muitas das indústrias do entretenimento aí. Então, como que a gente constrói essa aproximação? Com calma, cuidado, entendendo essa comunidade, endereçando as necessidades dessa comunidade. Quando a gente fala do Halftime Show, era realmente um momento que nada acontecia ali. A audiência estava ali esperando, nada estava rolando. Sim. Então, um lugar de oportunidade, mas um lugar também que a gente endereça uma necessidade. Eu acho que é o pensamento básico aí para toda vez que a gente começa a tatear novas possibilidades dentro do cenário de patrocínios, né? Porque hoje eu acho que cada vez mais fica claro de que você, como marca, passa a fazer parte de uma comunidade. E não só parte de um patrocínio ou de alguma coisa que está acontecendo ali. A intenção por trás daquele patrocínio, né? Tem uma comunidade ali, você tem gente que faz parte daquilo, você tem um contexto específico. Uma cultura muito própria também. E aí, acho que o cuidado que todo mundo tem que ter é esse, né? Como você se faz relevante ali, sem ser arrogante, no tempo certo e entendendo as necessidades reais daquele contexto e daquela comunidade. E aí as coisas vão acontecendo, né? As oportunidades vão surgindo. Acho que, o Sérgio trouxe super bem, aí a gente foi ampliando. Ano passado a gente ativou já de cara um evento proprietário, né? De cara assim, no começo do ano, mas depois de um tempinho já fazendo parte da comunidade, porque a gente entendia que, diferente do que a maioria das pessoas que não são gamers via, o gamer, ele é um cara que socializa. O jogo, o hábito do jogo, a troca entre telas, a troca pelos headphones, é um momento de socialização. Por que não a gente trazer luz para isso e valorizar esse momento para essa comunidade, que as pessoas sempre tendem a achar que é uma comunidade onde... Isolados, reclusa, né? Nem é uma comunidade, que a galera tá ali isolada. Não, é uma introvertida. comunidade, tá todo mundo ali junto e tem esse momento de socialização. Como uma marca de cerveja que promove esses bons momentos de socialização, como é que a gente podia passar a fazer parte desse contexto? E o bar, acho que foi uma grata surpresa e estratégica no nosso plano do ano passado. Acho que é uma oportunidade legal também para a gente reforçar essa visão sobre essa audiência, sobre esse perfil de consumidor também. Uhum. E faz todo sentido a Heineken estar tão preocupada também nessa cena cultural, né? Tá ali ocupando espaços na cidade e começar num canal totalmente novo, justamente entendendo como que é a cultura desse pessoal, desse universo, e daí a partir disso trazer soluções, né? Aproveitar momentos, justamente nesse sentido, que não é assim, ó, tá aqui minha marca, consuma. Entrar pedindo licença e não chutando a porta, né? Sou novo aqui, tudo bem? Sim, vamos aprender junto. Acho que é um lugar, e tanta marca erra, né? Tipo, e que chega num lugar, e isso pro contexto geral, acho que não só no universo de games. Acho que é importante você saber, entender, dar o tempo para que você compreenda isso e aí você realmente começar a se fazer relevante ali. Não, né, só querer explorar o que aquilo tudo pode te trazer. Acho que foi uma forma smart, acho que a gente tem colhido resultados aí nesse sentido. Uhum. E ações continuadas, assim, né? Brand Experience tá longe de ser ações pontuais dentro da companhia, né? Da marca da companhia. Rafa, você enxerga o Brand Experience funcionando de formas só pontuais? Ou ele tem que estar na estratégia? Não, ele é parte da estratégia. Ele tem que compor uma estratégia macro, né? Acho que como mídia, como PR, né? É mais uma ferramenta que endereça os needs da marca, como eu trouxe. Então, não dá para você desassociar, porque senão você está fazendo por fazer. Você não tem um motivo para estar ali. Né? Você não consegue nem tomar a decisão do que você vai escolher para poder fazer. E acho que isso foi um processo também de amadurecimento das marcas. A gente via muita marca. Eu não estou falando de muito tempo, eu estou 10 anos só no mercado. Há 5, 6 anos atrás, você via muita gente fazendo por fazer. Mas por que tá fazendo? Porque é legal. Puta, óbvio, trazia um pouco ali da essência da marca, mas você não via uma estratégia conectada com outras frentes que, né, você poderia deixar essa história maior. Então, é óbvio que nem sempre você consegue fazer esse 360, e quando eu falo de 360, eu tô falando em ter uma campanha que muitas vezes tem um filme de TV, você tem uma estratégia de conteúdo, você tem uma estratégia de PR, mas esse é o sonho. Né? Eu também costumo falar que o patrocínio, ele é incrível
quando você faz uma experiência incrível ali dentro dos portões, mas ele é muito melhor e ele tem esse potencial de expandir os portões do festival ou daquela iniciativa que você está fazendo. E como que a gente faz isso? Acho que tem duas formas. A primeira é a gente compreender um patrocínio e uma experiência de marca como uma jornada. Então ele pode começar muito antes e ele deve acabar muito depois, você tem essas possibilidades, né? E você entender que você precisa conectar as outras ferramentas do marketing para realmente impulsionar isso e, inclusive, muitas vezes democratizar o que está acontecendo ali. Eu vou retomar o ponto. O Brasil é um país onde as pessoas têm dificuldade de comprar um ingresso para um festival. Tem um festival dentro do meu pipe de patrocínios que é relevante para o Brasil inteiro. Por que eu só vou ativar lá dentro? Por que eu não vou construir uma estratégia que eu consiga conectar através de conteúdo, de PR, às vezes, eventualmente, até uma iniciativa de experiência pontual em uma outra cidade que trate daquele patrocínio para me fazer relevante com aquilo tudo, né? Porque não é barato, gente, você tá num festival e você tem essas possibilidades. E eu acho que as marcas não conseguiram ainda entender que esse lugar, ele é um lugar de tantas oportunidades e possibilidades, porque a gente vê o patrocínio acontecendo, grandes patrocínios ainda, tem o 360 maior, mas na prática você não vê muito as marcas extrapolando os portões dos festivais, e tô falando aqui de festival, mas eu acho de qualquer patrocínio, tá? Então tem um potencial, e aí ele se faz, passa a fazer ainda mais sentido, né? Todo aquele investimento que você coloca, a gente tava falando de ROI, é sobre isso, né? Como é que você traz uma estratégia conjunta, deixa essa história maior, quer dizer, você garante que você traz um movimento de construção de equity e também você vai ter números depois para poder justificar todo esse investimento. Quer dizer, sua estratégia de PR vai trazer earned media, né? Você vai ter impressões, você vai ter outros resultados aí que conseguem compor uma lógica de retorno sobre o investimento. Então, acho que a gente está amadurecendo, é um mercado que está... e que bom que a gente está vendo que isso está tendo uma velocidade maior do que a gente via poucos anos atrás. Mas está acontecendo. Mas começou assim como uma aposta, né? E daí virou uma certeza dentro da companhia. Hoje em dia vocês não... Eu acho que... Quer dizer, suponho que não tem mais esse esforço de ficar comprovando, não, tem que investir em experiência, tem que fazer. Já é uma verdade absoluta ali dentro. Uma verdade. Eu acho que a companhia está bastante madura com relação ao entendimento da importância da ferramenta dentro da estratégia. Os times, né, também do 360 aí estão bastante... compreendem muito dessa importância. Então, hoje, sem sombra de dúvidas, é muito difícil você... Provavelmente não vai ver a marca Heineken desassociada de patrocínio e experiência de marca. É uma frente importante, né, que enfim, a gente acredita muito e está bastante maduro dentro do pensamento estratégico. E, às vezes, experiências, né, que a gente passou é o centro da estratégia da marca, né? Às vezes, é a oportunidade de geração de conteúdo, é a forma de posicionar a marca e tudo, e as outras iniciativas vão no entorno, suportando uma ativação, uma experiência, né? Então... Total. E tem uma frente também que é o pensamento de como... Porque é difícil mesmo você pegar... Nem todos os patrocínios você vai ter oportunidade com a marca de construir esse 360. Né? Você tem muitas vezes que fazer escolhas e tal. Mas eu acho que hoje também a gente consegue compreender melhor qual é o papel que esses patrocínios têm e como eles podem endereçar, inclusive, estratégias de conteúdo e PR para a própria marca. Então, quando a gente fala de comunidade, esses projetos todos têm suas comunidades, né? Quem frequenta aquele evento, quem frequenta aquele espaço, é uma comunidade. Como é que você também subverte a lógica de tudo partir da marca e a gente conseguir pensar esse patrocínio como um publisher também da marca, né? E essa comunidade que está por trás do patrocínio também como um impulsionador das mensagens de marca. De novo, isso tudo precisa ser construído com verdade, não dá para começar, né, e não dá continuidade para aquilo, a consistência, de novo, mas é um caminho, né? É um caminho e que muitas vezes a gente não consegue, o mercado ainda não consegue compreender como mais um canal para que a marca consiga propagar suas mensagens. Aliás, é pouquíssimo utilizado. O que a gente vê é as marcas sempre usando do patrocínio para construir suas mensagens, mas nunca tentando se colocar nesse lugar menos arrogante e eu diria até mais smart de usar essas comunidades para poder construir as mensagens, claro, de uma forma genuína, verdadeira, que tem a ver com aquela comunidade, mas se não tem a ver contigo aquele patrocínio, por que você tá lá? Exatamente. Às vezes escolheu errado. Nossa, tem lá 200 mil pessoas, mas
E daí? Né? Parto do princípio de que se você escolheu aquele patrocínio, ele tem uma associação direta, uma conexão com a sua estratégia e seu posicionamento. Então, se sabemos que parte desse princípio, esse projeto, essa frente de patrocínio, essa label, eventualmente, ela deveria estar impulsionando também você como marca ali. E é uma troca, né? Uma relação de troca, onde você endereça os needs deles, eles endereçam seus needs, e esse ciclo, ele é super virtuoso. Mas, às vezes, o mercado ainda acho que não compreendeu tanto. Então, também estou fazendo questão aqui de fazer como é que é o evangelizador do patrocínio, mas é porque, poxa, tem muita oportunidade ali dentro e eu acho que a gente ainda não conseguiu furar essa bolha do entendimento desse potencial, dessa frente, né, dessa ferramenta que o marketing deveria estar se apropriando para poder trabalhar suas estratégias. Eu acho que a Heineken é pioneira nessa visão e são poucas as empresas que têm essa visão. Acho que tem melhorado, assim, a gente tem percebido outras empresas entendendo o papel de patrocínios, de live como parte da estratégia e como isso tem que ser encarado, mas ainda é um movimento incipiente, né? Acho que o que mais você vê é gente, preciso estar no festival porque tem lá um monte de gente. E muitas vezes não voltam, né? Pois é. Que daí você vê ali, foi naquele momento. Às vezes, claro, né? Dá para testar, né? Ver se vou ali, testo. Mas não pensou a estratégia. A escolha de estar ali não foi calculada. Porque senão você provavelmente... E claro, acho que tem situações... Às vezes você aposta também. Isso, e a aposta, eu acho que ela é aposta... E você entender que não deu certo, ela é mais justificada quando é um novo projeto. Porque se é um projeto que já existe, você teve a oportunidade também de se aprofundar e compreender como aquilo poderia endereçar a sua estratégia. Mas o que a gente vê é que nem sempre, né, as marcas estão com esse olhar para compreender o que, né, aquele produto, aquele projeto pode endereçar para a estratégia dela. Então, acho que a gente está evoluindo muito, né, e tenho visto cada vez mais as marcas, né, e todos nós temos visto, né, a gente tem visto coisas incríveis nos últimos anos, mas ainda tem uma trajetória aí sim, acho que tem um lugar ainda de talvez marcas pequenas que não vão conseguir fazer verão na mídia, entender que a experiência pode ser um potencial de construção mais sólido, verdadeiro, com impacto muito grande, né? A gente via muito as estratégias de PR ter nesse lugar, e também nenhuma competição aqui com os amigos de PR, que, inclusive, somos complementares. Somos complementares. Mas é isso, às vezes você vai fazer mídia com pouco dinheiro, às vezes não, você não vai fazer nenhum verão ali com aquela pouca andorinha que tá na tua mão. Mas uma experiência de marca pode endereçar, pode ter um impacto, pode virar uma conversa, pode ter uma jornada, né? Então você consegue ter um tempo maior ali para poder, e como eu disse, provavelmente, eu diria que com certeza, a qualidade desse nível de exposição de marca na experiência é muito maior do que em qualquer outra ferramenta, qualquer outra matéria aí do marketing. Acho que ainda tem também uma parte dessa maturidade de algumas marcas, ou de muitas marcas, desse processo de evolução, entender, principalmente em patrocínios. A gente, do lado de agência, a gente vê isso muito em algumas empresas, né? De fazer um investimento alto num patrocínio, por exemplo, de um festival, e aí quando você fala, legal, agora vamos construir a experiência. Mas eu não tenho dinheiro para isso, não. Eu só vou estar lá. Mas assim... Falar como, né? Pois é, e é como você produzir um filme e não ter dinheiro para veicular. Então é mais ou menos essa mesma lógica. E isso acontece bastante, viu? A gente já participou de diversos processos e não é pensado o investimento como um todo, né? Isso tem que estar na estratégia, né? Mas eu concordo com você. E acho que a gente, na Heineken, isso é o ratio fee, né? Quer dizer, quanto que você traz de equilíbrio para o montante de dinheiro que você coloca no valor do patrocínio, no fee, versus quanto você vai ativar. O ideal é sempre isso estar equilibrado. Não faz sentido você estar dentro de um projeto que você não vai conseguir construir nada ali dentro. Então, é um ótimo ponto, Sérgio. A gente realmente vê muito isso, né? Putz. Sim, demais. Mas exige
é justamente uma maturidade você conhecer muito a sua marca, né? Porque também fazer experiência não é barato, né? Uma experiência com a magnitude, por exemplo, que alcança a Heineken, mas você fazer um teste, você apostar sem conhecer direito, assim, conhecer com muita segurança, assim, a mensagem que você quer passar, às vezes você tem que voltar umas casinhas, né? Acho que se você não tem claro o que você quer construir, você tem um problema. É isso. Né, como marca. E aí você precisa realmente voltar muitas casinhas, né? Não vai ser uma experiência que vai resolver o seu problema. O que acontece muitas vezes às vezes uma experiência é o start para você começar a construir uma mensagem, mas você já sabe o que você quer. Né? A gente viu muitas marcas começando, e aí a gente não precisa entrar aqui no juízo de valor se foi certo ou se foi errado, mas muitas marcas começando sua estratégia, seu posicionamento para a comunidade LGBTQIAP+, a partir de um patrocínio da parada LGBT. Né? Que o patrocínio destravou, deu um unlock ali e falou, puta, é uma comunidade importante, e isso vira propósito depois de marca. A gente já viu isso, estou citando um exemplo aqui, mas a gente já viu isso em outras frentes. Mas a marca já sabia que ela tinha esse propósito, né? Ela só não sabia, talvez, como ela estruturar uma plataforma para poder endereçar suas mensagens, estar próximo da comunidade, se fazer relevante e verdadeiro ali. O patrocínio pode ajudar nesse lugar, mas não na tomada de decisão do que você é como marca. E aí, acho que você trouxe um ponto que é sobre, ou eu entendi errado, mas é sobre a aposta que você faz. Não entendi se é sobre aposta num projeto, aposta num projeto. Aposta num projeto, numa experiência, assim, né? Que nem a gente tava falando, de festival. Às vezes, entrar naquele festival, apostando, né? Não deu muito certo, né? Entendi. Eu tinha entendido por um outro ângulo que era você apostar, talvez, em algo novo, que nunca teve ali, Pode ser também. Novo festival. Porque eu acho que tem um lugar legal da aposta, que eu acho que é quando você se coloca como uma marca pioneira. Tem um risco isso. Sim. Mas você consegue calcular um pouco e você... eu acho que se coloca num lugar diferente quando você faz as suas apostas, mas é muito direcionado às escolhas, já tendo uma estratégia, as escolhas que você vai fazer para endereçar essa estratégia. Acho que Heineken tem muito isso, assim, na essência. A gente tenta sempre ser muito pioneiro, né? Se a gente quer subverter a lógica das coisas, furando as bolhas, levando o teu olhar para o não óbvio, que é um pouco do que a gente trouxe aqui, você precisa tomar alguns riscos e tomar algumas apostas, né? Acho que quando o Floating Bar é um ótimo exemplo. Imagina quando a gente abriu a discussão, pensamento ainda, a gente não estava nem levando para aprovação interna. Mas vamos fazer um bar flutuante no Rio Pinheiros. Vocês estão malucos? No Rio Pinheiros, uns lugares que, putz, não é agradável estar lá. Lugares mais inóspitos de São Paulo. Mas aí você toma um risco, você calcula esse risco antes de você assumir ele, né? Acho que tem um processinho dentro de projeto de experiência que não dá para abrir mão, que é um bom risk assessment, né? Você fazer qual é o pior que pode, o pior que pode acontecer, como é que eu me cerco para ter todos os cálculos ali para você saber. E cálculos é sobre responsabilidade, é sobre você fazer com cuidado o que você está fazendo. É sobre você pensar no impacto negativo também, não só para a imagem da tua marca, mas para o ecossistema que está no teu entorno, que você pode trazer se você não fizer isso de forma calculada. Fazer experiência de marca é muita responsabilidade. Por isso que tem que ser calculado. O risco sempre vai ter, mas eu sempre falo que dá para se preparar. E olha que a gente trabalha com fatores condicionantes que a gente não controla. A chuva é o principal exemplo disso, né? Temos muitos exemplos no último ano, né? Muito. Mas eu acho que é isso. Você pode calcular, você pode se preparar, você pode tomar um lugar de responsabilidade em como se preparar para aquilo. E você faz uma análise do impacto que não é só em você, é no impacto de todo o entorno que está próximo de você ou daquele contexto. Então, tem esse lugar, sim, de responsabilidade. Eu fui longe agora. Né? Pra você pensar. Foi ótimo. Nada linear. E falando de futuro, assim, a gente tocou um pouco no assunto de ROI, é difícil mensurar, né? Experiência, emoção. A gente tem ali algumas métricas, mas saber o impacto real e quantificar isso ainda é um grande desafio. Para o futuro das experiências, assim, como um todo. Perguntar para o Rafa, mas depois para o Sérgio também. Como que vocês
o que vocês esperam do futuro das experiências? Pode ser assim, até dentro do que vocês já estão... Claro, cuidado para não falar demais. Mas, assim, no que vocês estão se preparando para o futuro das experiências de Heineken? E se tem alguma coisa voltada para a parte da mensuração da experiência? Se tem alguma tecnologia, alguma coisa assim que vocês... Putz, se tivesse alguma coisa que a gente conseguisse quantificar aqui, meu Deus do céu, eu acho que... Nossa, daí sim, ia ser todo o orçamento em experiência. Eu acho que a gente tá, não só a Heineken, tá? O mercado de modo geral que trabalha mais dentro da frente de patrocínios, experiência, é um mercado que já tem provocado alguns estímulos em institutos, em parceiros que hoje já conseguem ler melhor o comportamento do consumidor dentro das iniciativas. Tem alguns caminhos sendo tomados, é óbvio que a gente está dentro dessa agenda, não faz sentido a gente não estar. É importante, né? Acho que hoje a Heineken é uma das principais marcas aí dentro da entrega mesmo de experiência, né? A gente já falou bastante disso, então a gente precisa estar nessa agenda. Coisas devem acontecer muito em breve, mas eu acho que está todo mundo olhando para isso, está todo mundo bastante ansioso para começar a ter mais acuracidade na leitura desses resultados. Eu acho que a gente está perto de destravar. E quando eu falo a gente, não é a Heineken, tá? É o mercado, é esse estímulo que todo mundo tem provocado aí. Quando a gente fala de futuro de experiência, eu acho que eu vou trazer um recorte de Heineken, vou trazer um recorte do Rafa, assim, o que o Rafa espera. Eu acho que Heineken não vai negociar a sustentabilidade, né? Acho que essa é uma agenda que vai continuar sendo essa transversal de como a gente faz as nossas experiências. Então, isso só tende a se fortificar, a gente só tende a buscar novas soluções para que a gente comece a provocar esses estímulos, como eu trouxe um pouco antes, no próprio mercado. Então, isso deve ser parte do nosso, do agora e deve se fortificar para o futuro. Então, acho que como Heineken dá para trazer isso. Eu acho que o que o Rafa enxerga para o futuro das experiências, eu acho que a gente precisa, e a gente está passando por esse momento, mas o processo criativo das experiências precisa passar por algumas novas, na verdade precisa de suporte de novos ângulos de construção. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que quando a gente pensa em decolonização, por exemplo, a gente tem uma super oportunidade de começar a trazer códigos criativos de povos originários para dentro do pensamento do que a gente vai construir dentro da experiência. A gente teve um exemplo incrível com a Brisa durante o Rock in Rio de 2022, que participou do processo criativo de construção de um conteúdo musical para uma ativação de Heineken. Isso a gente, né, como marca, colheu muitos frutos, porque de certa forma você se aproxima de mais pessoas, né? Você constrói isso com potencial de aproximação muito maior. Para a Brisa também é muito legal, então acho que todo mundo ganha. Ainda em decolonização, como é que a gente começa a trazer mais o povo negro para dentro das nossas estratégias? Como é que a gente começa a trazer o povo negro para o palco dos nossos lineups, né? Como que a gente começa a trabalhar esse pensamento decolonizado para a construção criativa das nossas experiências? Isso é um pouco do que o Rafa espera para o futuro. Também espero para o futuro das experiências esse pensamento criativo mais descentralizado. Eu acho que tudo que a gente faz hoje é muito sobre códigos de identidade de cultura do Sudeste brasileiro ou de fora do Brasil. E a gente tem uma oportunidade gigante de começar a absorver a cultura do Norte brasileiro, do Nordeste brasileiro, para poder construir as nossas experiências. A gente tem tantos talentos, a gente tem tantas vertentes culturais, a gente tem tantas frentes de potencial. Ficaria mais rico se a gente pudesse trabalhar melhor isso e trazer para dentro do pensamento criativo mesmo das nossas experiências. Então, acho que isso é um pouco do que o Rafa espera. E eu acho que tecnologia é inevitável, né? Não tem como a gente falar de futuro de experiência e não falar em tecnologia. Eu não estou falando de metaverso, tá? Eu estou falando de tecnologia para que a gente consiga, de fato, fazer com que essas experiências elas possam alcançar quem não está vivendo fisicamente aquilo que a gente está propondo. Acho que tem um lugar aí da tecnologia ter um potencial de democratização e, por obviedade, trazer alcance para as marcas, para aquela estratégia que a marca está executando. Então, eu acho que a tecnologia ela pode jogar muito ao nosso favor. Não preciso falar também da tecnologia como recurso estético, imagético. Eu acho que a gente está vendo muito isso cada vez mais crescer, e é óbvio que a gente precisa beber dessa fonte, mas eu acho que é um pouco esse o meu pensamento de futuro, assim. E Heineken, né, pensamento de Heineken ali, que foi o primeiro layer que eu trouxe, eu acho que com certeza a gente não abandona essa vertente de sustentabilidade, porque isso tem que crescer, isso tem que se fortalecer.
E você, Sérgio, o que espera para o futuro? E redor também. A gente está passando por um momento interessante em comunicação, né? Acho que nós, desse mundo de live marketing, desse mundo de experiências, a gente vai ter um papel importante aí também para o futuro, e a gente acho que vai sobreviver um pouco mais ao impacto de inteligência artificial. Acho que a gente vai conseguir utilizar essas ferramentas de uma maneira importante para o nosso dia a dia. A gente já usa, né? A gente já faz parte da nossa rotina, mas o que a gente tem certeza é que o contato humano não vai se perder tão cedo. Então, eu acho que talvez você produza um comercial de 30 segundos numa plataforma de inteligência artificial daqui a pouco tempo, com uma qualidade incrível, a um custo baixíssimo, que vai impactar a indústria da publicidade. Mas acho que vai ser muito difícil alguma coisa substituir a gente estar junto aqui, ou a gente estar junto num festival, ou a gente viver emoção, arrepiar, né? A gente, né? O arrepio. Se conectar, né? Porque isso é um desafio hoje também, a conexão verdadeira, né? Mesmo estando dentro de uma experiência de socialização, às vezes a gente está tão desconectado daquilo, né? A gente, às vezes, está num telefone aqui, está numa mesa de bar, mas não está na mesa de bar. Então, é realmente um desafio. E acho que só a gente tem o potencial de fazer que tudo isso aconteça. Né? Vou até citar meu parceiro, o Caetano de Pádua, que é diretor criativo da agência, e ele foi fazer um mestrado em 2021, eu acho, em Manchester, sobre... o tema da tese dele de mestrado é a Era dos Centauros Criativos, que é a história, o centauro como a mistura do homem e da máquina, né? Essa junção das duas inteligências para criar uma inteligência melhor, especificamente para o nosso mercado criativo. E é super interessante, eu acho que depois até vale um papo, depois eu recomendo. E a gente vê isso numa velocidade absurda, como isso está impactando colegas nossos, né, como nesse mundo de comunicação. E a gente acha que tem um papel importante também, aí falando mais de responsabilidade, de manter as conexões. Então, além da gente sobreviver, a gente tem um papel de não deixar isso se perder, né? Então, assim, de futuro, eu vejo uma perspectiva muito boa para o live marketing, para as experiências, para patrocínios. Eu vejo que esse papel vai ficar cada vez mais importante, porque vai ser essa ponta de humanização que a gente vai ter. E então, além de esperar isso, né, nessa torcida para que isso realmente aconteça, eu acredito que vai ser o nosso futuro de qualquer jeito, é inevitável. Acho que é para isso que a gente está caminhando. Não vai dar para abrir mão do contato humano. Não vai dar. Não dá. Essa é uma discussão bem atual, né? Super. Eu acho que não teve nenhum dos episódios aqui que a gente gravou nessa primeira rodada de gravações que não tenha citado em algum momento essa parte do fator humano, assim. Acabei de voltar do South by Southwest também. Era só isso. Muito destaque para isso, né? Muito. E bom. Com certeza, com certeza. Bem, gente, a gente está finalizando esse episódio. Já quero agradecer vocês. Quero saber se vocês têm algum recado final. Rafa, você que é um forte defensor das experiências, evangelize. É sobre isso, marcas, apostem nas experiências. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar aqui. É a forma mais genuína, com o maior potencial de legado e de conexão que você pode ter como marca, é se conectar, encostar nos consumidores. E me desculpem, meus amigos, mas só experiência de marca tem esse potencial. Então,
Acho que é um pouco a mensagem que eu queria deixar. Queria te agradecer, foi uma delícia. Ai, que Experiência bom. nova, adorei. Obrigado, Sérgio. Então. Prazer te conhecer, Rafael. Super prazer. Acho que se eu pudesse dar um recado, eu queria dar um recado para clientes, para as marcas. Criem relações sustentáveis com as agências, criem laços firmes, percebam nas agências parceiros para desenvolvimento de estratégia, para execução de estratégias, porque o nosso mercado tem essa dinâmica perversa das concorrências job a job, e isso não constrói, assim como não constrói uma iniciativa isolada num festival, uma iniciativa isolada de patrocínio ou de ativação de marca, uma execução de um projeto com uma agência não vai ajudar a construir. Então, é um recado, pedido, apelo. Acho importante o mercado evoluir para um modelo mais sustentável, já que a gente está falando de sustentabilidade, né, Rafa? Uma outra questão de sustentabilidade. Fico pensando nas agências menores que colocam uma parte importante dos recursos em concorrências e depois, quando ganham um projeto, não conseguem nem cobrir os custos do que investiram em concorrências. Então, acho que tem esse olhar importante aí para o nosso mercado. Queria te agradecer também, super legal, papo incrível. Podemos ficar mais umas 2, 3 horas? Eu topo, agora eu já estou mais tranquilo. A gente vira aqui hoje. Já acabou minha cerveja, né? Olha só. Bem, pessoal, muito obrigada, Rafa, Sérgio. A conversa foi ótima, realmente. Teremos um second round aí, quem sabe ano que vem, para ver o que mudou, né? Mas agradeço imensamente a presença de vocês no episódio de hoje. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado também e vejo vocês no próximo programa. Tchau, tchau.